Planejamento. Ele é fundamental em diversas áreas da nossa vida, não é mesmo? E quando o assunto é a gravidez, não é diferente. É por isso que no episódio de hoje do Fertilidade Descomplicada, nós vamos entender como funciona o congelamento de óvulos e de espermatozoides. E para isso, eu tenho aqui o Dr. Josélio e a doutora Juliana, que vão nos ensinar aí e nos ajudar a entender o passo a passo de como funcionam esses processos. Bem, quero ser mãe daqui 1, 2, 3 anos, nem sei ainda quando é que eu quero ser mãe, né? E aí o tempo vai passando e essa conta pode chegar e ser muito alta. Então, é por isso que no episódio de hoje nós vamos conversar sobre congelamento de óvulos e de espermatozoides. E, doutor Josélio, é muito interessante esse assunto, porque lá no Mãe aos 40, por exemplo, eu já fiz algumas enquetes e quando eu pergunto se você pudesse voltar no tempo 5, 10 anos, o que você teria feito? 80% sempre responde, eu já fiz isso várias vezes, essa enquete sempre dá esse número, que teria congelado óvulos. Então, às vezes a gente tem aquela falsa ideia, né, de que realmente a mulher está empoderada, isso é fato, mas o nosso sistema aqui, né, fisiológico, ele não evoluiu junto com a gente, infelizmente, né? Então, como que é, né? Qual que é a importância de pensar nesse planejamento da gravidez, né? E como que funciona aí esse processo? Pois é, Aline. O problema é que a mulher, ela já vai nascer com seus óvulos. E durante a vida dela ela não vai produzir mais nenhum. E esses óvulos, eles vão permanecer numa certa qualidade, mais ou menos ali até os 35, 33 anos. A partir daí, começa a existir alterações, um certo envelhecimento dos óvulos à medida que os anos vão passando. Então aquela mulher que hoje não pensa em engravidar, mas que tem esse desejo futuro, se ela tiver essa gravidez antes dessa data, 35 anos, tudo bem, o óvulo ainda está legal. Mas e se ela tiver mais do que isso? Ela vai ter, naturalmente, uma chance menor de conseguir essa gravidez. Sim. E se hoje ela não sabe quando vai ser, será que vai ser aos 40? Então, pois é. E o interessante disso é que nessa sensação, né, de que realmente não estamos envelhecendo como antigamente, né, o estilo de vida importa, então eu me cuido, né, eu faço tudo direitinho, eu tenho uma alimentação balanceada. Isso também pode passar essa falsa ideia, né, doutor? Até por isso eu queria perguntar, o estilo de vida, ele é importante? Ele pode ser considerado uma forma de preservar a fertilidade? Se aquela mulher que, por exemplo, se cuida, né, vem ao longo da vida tendo uma alimentação adequada, exercícios físicos e tudo, é lógico que ela vai ter uma qualidade de óvulos melhor, mas melhor comparada com a mesma pessoa da mesma idade que não se cuidou, né? Porque a alimentação, o exercício físico não vai fazer com que ela deixe de envelhecer os óvulos dela. Por outro lado, né, doutor, baixa reserva ovariana não significa infertilidade, né? Por isso que tem que ser avaliado caso a caso. Lógico, a baixa reserva ovariana só diz para ela que ela não vai ter muito tempo pela frente para conseguir essa gravidez. Provavelmente, ela pode ter uma menopausa mais cedo, né? Então hoje ela tem uma baixa reserva. Ok, mas ela é nova? Ela nasceu com uma reserva baixa, por exemplo? Hoje ela tem uma chance legal de engravidar, mas ela tem que pensar que futuramente ela não vai ter. Então a gente pode sim afirmar que o congelamento de óvulos é a maneira mais segura de preservar a fertilidade. Hoje em dia, sim. O congelamento de óvulo é que vai preservar a qualidade desses óvulos durante o longo dos anos. Entendi. Doutora Juliana, tem algum dado que mostra, né, a eficiência dessas chances de gravidez, né, depois que esse óvulo, que a mulher vai usar esse óvulo? Aline, o processo vai depender da idade que essa paciente congelou esses ócitos e do número de ossos que foram congelados. A gente tem que lembrar, no episódio da FIV que nós conversamos, que a idade está diretamente relacionada à qualidade do ócito e futuramente com a qualidade desse embrião que será criado em laboratório e depois transferido para o útero dessa mãe futura, né?
Então, se essa paciente, quanto antes ela puder congelar esse oócito, melhor serão os resultados futuros. E quais são os perfis, né, assim, que são os mais indicados para fazer o congelamento? Tem a questão de realmente se planejar, mas tem outros perfis também, né, doutor? Existem pacientes que necessitam disso, né? Você tem aquela paciente que está, por exemplo, né, uma das questões é o câncer de mama, né, que a gente, na verdade, mais recebe. Essa mulher, ela necessita congelar os óvulos quando ela quer uma gravidez futura. O tratamento dela, muitas vezes, vai precisar de uma quimioterapia, e a gente sabe que a quimioterapia vai atuar nesse ovário. A qualidade dos óvulos, a quantidade desses óvulos, isso vai realmente deteriorar. Então, ela tem tempo hábil antes de fazer o tratamento da quimioterapia, do câncer, né, na verdade. Ela tem tempo para poder preparar, induzir ovulação, colher esses óvulos e guardar os óvulos. Ela vai tratar, provavelmente ela vai precisar de alguns anos depois, tomando medicamentos após a quimioterapia. E aí, lá na frente, talvez ela vai ter lá os seus 40, 40 e poucos, ela vai usar aqueles óvulos que foram guardados de menor idade. Com isso, ela vai ter uma boa chance de engravidar. E a gente tem aqui a história de uma pessoa que fez o congelamento e que vai contar pra gente como que foi todo esse processo. Então, a chance da gente ter um problema de infertilidade aí é muito grande. E aí, você vai querer correr o risco? Claro que não. De forma nenhuma. Se você tem uma chance de ser mãe, então vamos resguardar essa chance agora. Tudo isso é explicado, né, na consulta. Na consulta pré-congelamento, quando a gente começa o processo de indução da maturação desses óvulos, a gente conversa sobre isso tudo, né? São as possibilidades. Então, há uma diferença muito pequena entre quem não tem um diagnóstico oncológico e quem tem, que é o tempo, né? Igual eu já te falei. Quem tem um diagnóstico, a gente tem a liberdade de começar a estimulação em qualquer parte do ciclo, não só no primeiro dia, segundo dia. Quem não tem, a gente conta aí com o primeiro e segundo dia do ciclo menstrual. Então, a partir desse momento, olha, Aline, vamos fazer a indução, vamos fazer a maturação dos seus óvulos, vamos fazer a coleta. A coleta foi uma questão muito simples, né? Eu fiz um procedimento muito rápido, não senti nada, sim, nada de desconforto, foi super tranquilo. Eu entrei na clínica às 7 horas da manhã, às 10h30 eu já estava liberada para ir embora para casa, e assim foi. Não teve nada demais, portanto que a minha previsão de começo de quimioterapia já era no dia seguinte. A partir desse momento, eu consigo, né, daqui uns 3 meses, a gente tem que fazer uma liberação, né, de algumas medicações. Tem gente que usa tamoxifeno, tem que fazer uma liberação, igual eu tive que usar um antiestrogênico, que foi o letrozol, por causa, né, do meu quadro, mas isso aí são particularidades de cada paciente. Isso aí eu não tenho como te falar, né, numa forma global. Eu sei que a ideia em relação à fertilidade, ela respeita muito as particularidades de cada paciente, de cada mulher. Incrível o congelamento de óvulos. Se eu não tivesse feito pelo câncer e tivesse descoberto essa possibilidade, porque também tem outro porém, Aline, essa possibilidade de tela de novela, sabe assim, não é acessível. Essa informação, ela precisa ser acessível. As pessoas, elas não fazem, muitas vezes, não é pelo valor que isso custa, mas é porque elas não sabem o valor que isso custa. E principalmente pelo valor mesmo, real, para a vida da mulher. Sabe, assim, parece que eu tirei um peso das minhas costas, eu respirei, falei, poxa, eu vou fazer essa quimioterapia, já deu tudo certo, eu tenho certeza, e eu vou poder ser mãe. Agora a gente está falando muito de mulher, né? E os homens, né? Os homens procuram também, né, congelar os espermatozoides? Existe isso? E se existe, né, quando que é realizado? A procura, normalmente ela é menor, sabe? Mas o homem também é a mesma coisa, né? Quando aquele homem tem uma doença onde ele vai precisar fazer uma quimioterapia ou retirada do testículo, né? Ele pode primeiro congelar os espermatozoides
e depois fazer o tratamento. Mas hoje em dia tem aumentado um pouco a procura também naqueles que vão fazer vasectomia. Ele tem a chance de, simplesmente colhendo o sêmen, congelar esses espermatozoides. No caso das mulheres, né, também tem a questão do congelamento social. É aquela que ou está estudando, ou ainda está na profissão, que ainda quer se estabelecer melhor na profissão e que acha que uma gravidez pode retardar aí esse sucesso, né, profissional. E ela vai querer essa gravidez futura. Então, passando-se de uma certa idade, ela vai ter menor chance. Ela pode hoje congelar os óvulos e, quando assim achar, né, correto, ela vai lá e tenta a fertilização, se ela não conseguir engravidar naturalmente. Agora, a gente está falando de idade, mas não significa que uma mulher de 38 anos, por exemplo, não possa congelar óvulos, né? Não existe uma proibição. O que vai ser feito é a análise daquele caso para ver as possibilidades, é isso? Pois é, infelizmente a gente não tem como voltar ao tempo, né? Então aquela mulher de 38 que agora resolveu fazer isso, é melhor agora do que futuramente. Então, mesmo sabendo que esses óvulos dela, ela já não tem mais a mesma qualidade que antes, mas ele ainda tem uma qualidade melhor do que depois, né? E aí ela resolve congelar, sabendo, né, das questões futuras que ela terá uma menor chance se ela tivesse congelado anteriormente. Sim, é o que eu sempre falo lá no Mãe aos 40 sobre modular a expectativa, né, doutor? Então, quando você já sabe mais ou menos o que dá para esperar, você se prepara para aquele momento também, né? Agora, doutora Juliana, conta pra gente um pouquinho, o doutor José ele falou aqui muito da parte comportamental, né, dessa análise, mas e no laboratório, né? Como que é feito esse processo aí, o passo a passo? O primeiro passo, então, Aline, é a estimulação ovariana, com gonadotrofinas, que serão feitos ultrassons seriados para acompanhar o crescimento desses folículos. O segundo passo será a coleta ovular, que será feito por via vaginal, com uma sedação leve, com ultrassom transvaginal, uma agulha acoplada a ele, para todos os folículos serem aspirados no ovário. Esse líquido folicular, então, será levado para o laboratório. Aí sim, no terceiro passo, chega o momento do laboratório, de selecionar os oócitos e preparar todo o processo para o congelamento. Só os oócitos maduros serão congelados. E aí esse processo do congelamento é muito seguro hoje, é o processo de vitrificação, que já vem sendo feito há muito tempo, tem uma eficácia de sucesso de sobrevida dessas células em torno de 90% a 95%, porque ela consegue atingir a temperatura a menos 196 graus de uma forma muito rápida, não deixando causar danos a essas células, porque nenhum cristal de gelo forma dentro dessas células. Essa é a diferença, então, da vitrificação para um simples congelamento, que a gente lembra muito do congelador lá de casa, né? Congelamento lento, que era utilizado anteriormente, as taxas não eram tão eficazes, justamente porque essa temperatura não era atingida de uma forma tão rápida, e aí se formava cristais de gelo dentro dessas células e causava danos celulares. E muitas dessas células não sobreviviam a esse processo de congelamento, que hoje não ocorre. Depois que a gente congela esses ócitos, eles são mantidos em botijões de nitrogênio, também a 196 graus, com todo o cuidado de identificação da paciente, uma identificação alfanumérica, sempre com o nome todo da paciente, a data com que foi feito o processo e um número para identificação dessa paciente de forma rápida. Ou seja, não vai ter a confusão de eu pegar o óvulo de outra pessoa de para forma usar, alguma, né? isso é impossível de acontecer, mesmo porque tem toda uma planilha e todo um processo para que isso não ocorra, né? Um controle dessas amostras congeladas. E vão ficar lá congeladas até o momento que essa mulher decidir engravidar novamente, e aí ela pode procurar o clínico nesse momento, um dos médicos da clínica, para fazer o descongelamento desses oócitos. Ela definindo esse momento, aí o processo vai ser inverso no laboratório, a gente vai descongelar essas células, reidratar essas células, e aí sim a gente vai fazer a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. No mesmo dia que a gente descongelar, o parceiro vai até a clínica, coleta o sêmen, a gente faz um preparo desse sêmen e coloca o espermatozoide lá dentro do óvulo.
Depois do embrião pronto, transfere-se para o útero dela no momento oportuno que ela desejar essa gravidez. Entendi. E quando descongela, vamos supor que tinham vários óvulos lá, vocês descongelam todos para tentar chegar no melhor? Ou pode descongelar uma parte? Porque eu fico pensando, né? Depois de descongelado, ele pode voltar de novo? Isso vai ter uma conversa com o clínico, o embriologista e o paciente, para ver qual é a expectativa, igual você disse, modular essa expectativa. Pode ser que a paciente decida descongelar todos para ela ter uma maior chance de seleção do melhor embrião a ser transferido, e os embriões excedentes, se ocorrer, podem ser congelados novamente. Ou, se ela preferir, descongelam poucos oócitos, injetam-se poucos oócitos e ela vai ter um número pequeno de embriões sem embriões excedentes. Isso a gente pode conversar e decidir, de acordo com a expectativa dela, a melhor solução naquele momento. Entendi. E tem um tempo limite que eles podem ficar congelados? Não há um tempo definido que essas células congeladas, tanto o oócito, embrião e espermatozoide, seja prejudicial. Até o momento não há nenhum trabalho, estudo científico que demonstre isso. Então, elas podem ficar congeladas até o momento que a paciente decidir utilizar. E se por acaso eu resolver que não vou utilizar, né, engravidei, deu tudo certo, ou até mesmo já usei, mas tenho alguns ainda lá guardados, como que é feito o descarte disso? A qualquer momento eu posso solicitar? O oócito, por ser um gameta, é mais fácil, e é isso mesmo que você disse. A gente pode descartar a qualquer momento, desde que você vá até o laboratório, assine um consentimento específico para essa finalidade, e aí pode ser descartado. Uma outra possibilidade também é você doar para uma outra paciente, mas a gente tem que levar em consideração as novas normas éticas do momento, que você tem que ter 37 anos no momento que você congelou esses oócitos. Essa doação vai ser de forma altruística, anônima, através de um consentimento específico para essa doação e um questionário genético para esse material ficar lá armazenado para essa finalidade. Doar para uma paciente que deseja receber oócitos que estejam precisando desses óvulos. E o homem também, se ele não quiser mais usar o espermatozoide congelado, ele pode doar? Nesse caso, não, porque há bancos de sêmen no Brasil. E aí, quando a paciente precisa utilizar um sêmen doado, ela tem que recorrer a um banco de sêmen. Chegamos então ao fim desse episódio e foi muito esclarecedor. Eu quero agradecer a participação do Dr. Josélio, da doutora Juliana. Continuem nos acompanhando aqui no canal oficial do YouTube da Nidos e também pelas redes sociais. No Instagram da Nidos a gente sempre avisa quando um novo episódio vai ao ar.